Hoje, o que eu quero? Eu quero estar inspirada para bater um papo legal lá no podcast com duas pessoas que são tão referências. E isso chega para outras pessoas, né? A gente está aqui... Nível de energia. A gente não sabe... em qual lugar do mundo alguém vai estar escutando esse nosso papo. E pode mudar a vida de alguém, né? Pode criar uma inspiração. E eu acho que no final das contas, você cria a marca, você ganha a sua medalha olímpica, você abdicou sua juventude. Tudo no final das contas, a gente faz mesmo para transformar o mundo, né? A gente faz porque a gente quer realmente um mundo melhor. E é muito bacana que o nosso modelo, nossa primeira loja, já na abertura, a gente bateu o recorde de venda, tivemos um faturamento absurdo lá no nosso negócio. Então é com isso, né, focado nessa tese, que a gente vai tentar fazer, né, a marca fazer as 50 lojas. Eu acredito nisso, assim, não tenho dúvida que isso vai acontecer. Quem sabe um dia aí até fazer um IPO, sabe? Eu vejo a oportunidade, vejo marcas que não têm tanto DNA, não têm tanta essência e fazem trabalhos fantásticos, né? Não tem como julgar, a pessoa está fazendo um baita de um trabalho, mas eu acho que a gente tem muito disso. A gente tem os dois. A gente tem, querendo ou não, o produto que tem a essência e o DNA bem forte nela. Olá, turma, tudo bem? Mais um Atitude Pod, hoje com grandes convidados aqui na nossa mesa. A gente já vai apresentar quais são os nossos convidados e a gente vai falar de negócio, de empreendedorismo, vamos falar de saúde, de esporte e muito mais. E do meu lado aqui, meu co-host, somos co-host, tô bem, podcast. Tô super animado pro papo de hoje, porque a gente vai conseguir conversar com pessoas que são muito parecidas com a gente, que tem 2,3 m de altura. Não assim. Não? Mas que tem o esporte e os negócios na veia, que são coisas que a gente vê hoje em dia que tá super em alta, né? Empreendedorismo, esporte, se cuidar. Hoje em dia, não sei se você viu esse dado, mas as pessoas estão cada vez tomando menos refrigerante. Tá caindo pelo mundo inteiro, menos refrigerante, menos álcool. Então, super entender esses assuntos. A gente vai conversar com dois super convidados aqui. Muito legal. Podemos falar um pouquinho antes dos convidados? A gente tem nossa parceria com o nosso apoiador, a Vita Suplementação. Se você quer viver mais e viver melhor, vita.com.br, Vita com H, VHITA.com.br. E temos também aqui, se abrir a câmera maior, já vai mostrar nossos convidados aqui. Pode abrir a câmera maior, aqui está com os nossos convidados e já vai apresentar. Está aqui ó, a Vita bem na ponta e um livro a 1 centésimo de segundo, que vai ser presenteado para esses dois convidados que estão aqui. Legal. E quem são? Vamos falar deles. Então, muito obrigado lá, Fabrício e Rodrigo Loyola, por estarem aqui hoje. Rodrigo Loyola, primeiramente, cofundador da Avora, empresário e apaixonado por esportes. Apaixonado, acho que é até menos do que esses caras são, viu? Porque eu quero mandar uma mensagem hoje, 5 horas da manhã na bike. Já terminei. Já terminei, tomando café da manhã. O melhor foi o briefing que ele me pediu 9 horas da noite. Falei, poxa, agora eu já tô dormindo. Deixa eu mandar amanhã às 4. Não, isso daí foi erro meu. Mas legal, cofundador da Avora, uma ideia que veio em 2016, né, numa trilha com amigos. Também fundador da marca Boundless, que chegou ao momento ter 39 lojas pelo país de varejo, 7 vezes Ironman e 3 vezes Kona. Seja muito bem-vindo aí, Rodrigo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Bora aí falar de empreendedorismo. Não, vai ser show. E também Lá Fabrini, triatleta, influenciadora, sócia da Avora e da Push Pull e também investidora, 12 vezes Ironman. Eu fiquei impressionado com esse dado aí. Daqui a pouco ela vai falar quanto tempo ela faz Ironman. Campeã geral do Ironman Brasil em 2024, participação em 3 mundiais de Ironman, o melhor tempo de uma brasileira amadora na distância Full Ironman. E já foram 23 provas de 70.3, que é até interessante depois vocês conversarem sobre essas duas modalidades. O 70.3 está aumentando visibilidade, né? Muito bem-vinda também lá. Muito obrigado pelo convite. Que honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu acho que vai ser muito legal. Não, vai ser muito bacana. Só quero saber se no final disso aqui vocês vão me puxar lá na piscina. Nossa. Triatlon, né? Na piscina eu te garanto. Isso. Você ganha da gente. Tô brincando. De mim você ganha. Dele acho que não. Não sei. A ironia do destino tá aí o calo dos dois no triatlo, né? A natação. É que normalmente a turma que vem pro triatlon é da corrida ou da bike, né? Aí vai dizer, nada aí também, porque vamos combinar? Primeira pergunta. Triatlon, a natação, é muito pouco comparado com o resto, né, gente? Sim. Isso eu acho uma desvantagem para quem nada. Vocês concordam?
Mas a mentalidade de quem nada ou que nadou desde mais jovem, assim, é muito diferente. É notório quando a gente tem um amigo que está começando no triatlon ou que já está no triatlon, mas que veio da água, que veio da natação. Porque a parte mental do nadador é surreal, é absurda, forte. é muito forte. E aí tem uma cobrança também, né? Que a pessoa tem que saber ali se equilibrar, porque a corrida machuca muito. Sim. E normalmente a pessoa que vem da água tem as articulações mais maleáveis, tem várias outras questões ali de cartilagem também. E aí na corrida, que a gente precisa estar um pouquinho mais rígido com relação a isso, as pessoas vão se machucando. E eu tenho vários amigos que são esse estilo. E eu tô sempre assim com eles, por favor, me ensina a nadar. Eles, por favor, me ensina a correr. Eu falei, não vai dar, então. Você vê, tava conversando do Andy Potts, né? Que é um atleta que nadou comigo lá em Michigan. E eu tava pensando no Ironman. O Djan Madruga foi recordista durante muitos e muitos anos na parte aquática. Ele foi um nadador brasileiro, assim, fera. Foi finalista olímpico, quase medalhista olímpico no 4x200 e tal. E ele saía primeiro, assim, disparado na frente de todo mundo. Depois, no final, lá, a outra coisa acontecia, né? Sim. Mas o nadador que ele é bom na água, ele tem uma vantagem, né? Só que como é uma hora, né? Quanto tempo você fica? De uma maneira geral, uma hora. 4 e 4, mais ou menos, né? 1 hora, 5 e 3. Se eu não me engano... Maratona 3 no final, uma coisa insana. Eu não consigo nem imaginar isso. Se eu não me engano, o Andy Potts, ele teve o recorde da natação de Kona durante muito tempo. É, que o Djan Madruga é de 1980, né? Ele foi... E o Andy Potts era um fundista também, né? Que nadou lá em Michigan. E acaba que o nadador ele tem uma certa vantagem. Acaba que, assim, por ele sair na frente, ele consegue administrar mais o jogo do ciclismo, né? A gente que vem de trás tem que estar sempre correndo atrás do prejuízo. Então, tem que fazer mais força para conectar no nadador. E aí sim, na hora que você vai sair para correr, você já sai um pouco mais desgastado. Mas aí a parte mental é maravilhosa, porque a gente tá ganhando, né? Conquistando. A pessoa, o sentimento dela ser... ultrapassada é muito ruim. Eu quero que vocês façam aquela provocação que vocês fizeram no backstage aqui. Agora. Vai lá, amor. Não, mas teve várias, né? Mas a provocação tem uma que tá aqui. Na água, que a água é... Não, a provocação é o seguinte, gente. Eu queria desafiar Gustavo Borges. Tem duas, depois tem a outra. E Luiz Gustavo a se desafiarem um Ironman. Pode iniciar no 70.3, que vai ser lindo. Quero ver todos os dois lá. Vamos ver, hein, gente. Vamos ver o que vocês acham aí. Deixa aí os comentários pra gente. Filho, conta pra eles qual que é a nossa altura, envergadura, tamanho de joelho, de pé. Risco é ele falar que isso ajuda no Ironman. Ué, ajuda, Uma passada sua é 5. Ué, como Não assim? existe um cara que faz Ironman de 2 metros. Tem? Tem. Não tem. Tem. Hoje tem o Ditlev que ele tá nas cabeças. Top 3 aí do mundo. Perna comprida. Ditlev, perna comprida, muito forte no pedal. Vai ser E o legal bom essa é que a aventura, gente vai hein? precisar só de perder um pouquinho de músculo aqui, ó, da natação pra ficar mais aero na bike. Aí tá ótimo. Pronto. Mas a nossa perna é muito grossa pra correr. Só que não, né? Uma passada sua é 3 É minhas. fininho, Ó, assim. se eu não me engano, o Thiago Pereira parece que ele teve se aventurou no 70.3. Mas quase morreu, né? Quase morreu. Tá louco. Cara, eu vi a prova dele do triatlon. Chegou, foi um meio. Foi um meio. Mas você sabe se ele treinou pra prova? Eu acho que ele treinou, mas a gente acompanhou um pouco. Parece que ele não conseguiu fazer mesmo treinamento, assim. Teve umas viagens no meio, não foi... Preguiça. Bom. Não teve a disciplina que ele teve pra ganhar medalha. com certeza. Mas ele com completou o Ironman. Completou. Então tem o tempo dele. Tem o Então tempo é só a gente dele. pegar e destruir esse tempo, então. Não tá difícil não, viu? Não tá difícil não, porque eu acho que o tempo dele foi bem altinho. Foi bem altinho. Tipo 15 horas? Assim? Não, foi acho que umas 6 horas e 30. Mas no meio, né? No meio. No meio. E aí, vou te falar, nós temos não amigos consigo nadadores, não treinam nada, chega lá na prova, faz a prova, consegue Isso. se posicionar bem na bike e acaba fazendo um bom resultado. Exatamente. Então pode ir que vai dar certo. Mas Aí a gente tem Só uma fala que é assim: quem não nada, não compete. Quem não corre, não ganha. É isso aí. Pronto. É isso o triatlon. A bicicleta é a parte fácil. É, que você fica ali, é só na descida, né? Claro, é só descida. Tranquilo. E não dá pra ir com uma bike assistida? 5 horas. Não. Existe a possibilidade, mas aí. Cara, eu quero fazer um Ironman com uma bike assistida e depois chegar na corrida alguém Alguém me empurrar. me empurrando assim. Mas olha que interessante. É uma coisa que eu tenho analisado muito. Os tempos, obviamente, né? Os recordes todos estão sendo quebrados. Uma série de fatores, suplementação, alimentação. O corpo humano continua o mesmo.
O treinamento é o mesmo, basicamente, mudou um pouco, mas assim, não é isso exatamente. Mas aí quando a gente entra na parte de tecnologia, que a gente tem muito no ciclismo e tem também na corrida, os tempos de ciclismo e corrida estão assim, cada mundial, cada ano cai absurdamente. Mas a natação não tem ganho, porque a natação é um esporte realmente diferenciado. Você vai colocar... Eu posso comprar roupa de borracha mais cara que existe, com a maior tecnologia. Você ainda vai ter que nadar, né? Eu ainda vou ter que saber a técnica, eu vou ter que saber respirar, eu vou ter que não levantar tanto minha cabeça. Tanta coisa pra pensar, gente. É Pelo amor de Deus. Posição do corpo, respiração, quadril, core. Aí a corrida já inventaram tênis com placa de carbono, tem drop, tem praticamente pisada. corre pra você. Corre sozinho. Praticamente. A bicicleta, você consegue ficar numa posição mais aerodinâmica, você tem um equipamento que vai te dando ganhos marginais. Então, quem treina muito consegue ter um ganho de performance nisso aí absurda. Agora, a natação, gente, não tem jeito. A gente fala que assim, a danada na natação é chá de cloro mesmo. E ao mesmo tempo, a dificuldade do atleta que veio da natação de ser dos melhores, né? Que é muito raro. O Andy Potts é um deles, que veio da natação, mas normalmente a base tá na corrida e no... Eu acho que não, viu, Gustavo? A maioria dos tops vieram da natação. É mesmo? Você vê que vem da natação. Talvez não no seu nível, assim, mas eu sei que a base começaram competindo, nadando, e aí fizeram a transição. A não ser os atletas olímpicos, né? Os olímpicos ali, normalmente, eles já são forjados a fazer distância olímpica. Nós temos noruegueses que estão fazendo história, não sei se vocês acompanham. O Jura, do triatlo olímpico. O próprio Andy Potts veio do triatlo olímpico. Sim. Né? E esses caras, eles... Aí é mais curto, né? É São muita 2 horas natação. no porque aí a natação conta muito. Porque o olímpico é permitido o vácuo. Né? Então, o que acontece? O vácuo, ele faz uma diferença enorme na prova. Então, quem não nada, sai fora do grupo. Então, os nadadores, eles se dão muito bem ali, porque sai bem na frente e consegue se posicionar e acaba tendo uma economia de energia, consegue aplicar uma corrida mais forte que quem tem que fazer força na bike. O olímpico, quem não nada, não compete mesmo. É muito bom isso aí. O que você acha? Ficou convite aí pra você. E ainda falaram uma coisa, filho, que eu queria a sua opinião. Você fala assim, nadar é muito chato. Você fica lá contando azulejo e pá, não sei o quê. E aí bicicleta, você fica em 5 horas em cima de uma bike. Você gostaria de fazer isso? Então, parece que às vezes vocês pegam a bike e vão pra Ouro Preto, vai pra uns lugares bonitos, né? Então tem a vista, você consegue andar. Come uma cervejinha, come um toicinho de porco. E fica por lá, né? Não volta, não. Mas aí, quando vocês pegam e vão pra Ouro Preto, aí vocês pegam e voltam de bike? Sim, ou claro. Isso aí é uma regra básica. Não pode só ir, não. Tem que ir voltar. E a resenha que é o mais legal. Para lá, toma uma Coca-Cola, ou toma um café, um sorvete. Tem que ter essa paradinha lá, né? Eu tava pensando assim, se só for e não precisar voltar, a gente desce a Serra do Mar. E aí volta de carro. Só na descida. Lá em São Paulo. Pode também, a gente dá essa colher de chá, vai. Descer a Serra do Mar, ninguém faz isso, né? Pra descer, não tem exercício, né? Você tem que subir, né? Mas é adrenalina, né? Aquela história do cachorro com a cabeça pra fora da janela. Só quem pedala que entende. Quem pedala desce uma serra a 90 km por hora que entende o que o cachorro sente. Não, muito legal essa mentalidade do esporte, né? Porque a gente brinca, a gente conversa e vê que a dedicação, a superação, ela tá sempre muito presente, né? Dentro da vida do esportista. Independentemente se você tá no alto rendimento, que é o caso que todo mundo aqui num nível, né, muito alto, e ao mesmo tempo para quem está praticando no dia a dia. E isso a gente percebe no empreendedorismo, na pessoa, na construção profissional, que cada vez mais você tem uma pegada muito forte, né, do esporte, da saúde e do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento da empresa. Como é que vocês juntam essas coisas dentro da vida profissional de vocês, dentro da VOR, dentro das dificuldades que vocês já tiveram no passado, né? Como é que é isso nesse caminho? Eu acho que de uma maneira geral, a gente tem um hábito de dizer assim, o esporte traz muita disciplina, autoconhecimento e eu aplico isso na minha rotina. No meu caso, foi exatamente o contrário. Eu nunca soube que eu era esporte, vim de uma família totalmente humilde. E esporte pra mim era brincar na rua, brincar de rouba-bandeira, queimada, ponto final. Disciplina, eu aprendi com a minha avó, que era não tinha nada a ver aquela avó de fazer bolinho de chuva para os netos. Ela era uma avó, assim, ferro e fogo. Tinha uma correia atrás da porta da cozinha que chamava a brasileira. Ela ficava lá, era uma ameaça mesmo. Foge da linha para você ver o que vai acontecer. Eu nunca apanhei com essa correia. Todos os dias da minha vida eu agradeço a
a oportunidade de ter sido criada pela minha avó também, porque foram os melhores ensinamentos que eu tive. E ela era muito disciplinada. Acordava, a primeira coisa que eu tinha que fazer, arrumar minha cama, tirar meu pijama, escovar meu dente. Aí, depois disso, eu ia fazer o que eu precisava de fazer de atividade. Ela dizia que criança, até os 7 anos, é somente brincar. Quando eu fiz exatamente 7 anos, no dia seguinte, eu já tive a minha primeira obrigação na vida, que era lavar as vasilhas do café da manhã. Então, tinha um tamborete que eu sentava e lavava as vasilhas do café da manhã. Então, a minha disciplina, ela foi forjada na vida. Não foi no esporte. Não foi no esporte. Quando eu consegui transferir isso para o esporte, para mim foi... Eu não posso dizer que foi relativamente fácil, porque nós estamos falando de 27 anos criando, porque eu entrei no esporte com 27 anos. Foram 27 anos criando essa mentalidade para então conseguir aplicar no esporte. Obviamente que a parte do corpo eu não tinha, né? E ainda não sabia como fazer para poder... Mas o modelo mental estava lá. Estava ali. Estava ali. Então, durante muito tempo, no meu início do esporte, do triatlon, eu tinha as pessoas perguntavam, o que você pensa quando você está fazendo? Eu pensava em coisas difíceis, como, por exemplo, por que eu vou desistir de fazer esse tiro de 1 quilômetro aqui abaixo de 4 por mil, que era um objetivo em determinado momento? Eu não posso desistir, porque uma mãe solteira com 3 filhos, ela não pode desistir de simplesmente ter uma vida. Ela não pode desistir de um emprego, porque ela tem que dar comida para os filhos. A pessoa que está lá na guerra, lutando, eram essas as minhas referências. Olha. Era o que eu tinha para mim. E eu, de fato, só consegui realmente classificar para o Mundial, ter resultados... para mim, extraordinários, fazer de uma coisa muito legal, quando eu consegui virar uma chave interna dentro de mim e conectar um pouco mais com a minha parte espiritual dentro do esporte. E aí o esporte ficou de uma maneira tão leve, que tudo desbloqueou. Demorou um tempinho, porque no início eu ainda ia muito nessa força bruta, nessa força de conquista, da raiva, de uma vida, vamos dizer assim... eu não queria usar a palavra sofrida, mas de uma vida a ser conquistada. Mas teve um marco assim que mudou essa chave? Teve super. Inclusive foi um Ironman que eu fiz em 2020 ou 2021, não tenho certeza. Tem muito pouco tempo, né? Durante muitos anos da minha vida, eu tinha esse pensamento e tinha um outro pensamento muito forte em mim, que era eu fazia as coisas da minha vida pra minha mãe. Por quê? Na minha cabeça, a minha mãe, ela abdicou da vida dela pra poder criar eu e meu irmão. Então, ela trabalhava à noite, trabalhava de dia, a gente não via minha mãe. E minha avó lá criando a gente. E o que eu sentia falta? Eu sentia falta da minha mãe. Eu queria minha mãe comigo. Então, eu lembro quando eu passei no vestibular pela primeira vez, que eu fiz matemática, né? Eu sou professora de matemática, formada em licenciatura plena. Eu ia chutar isso, né? Eu olho pra você, eu vejo uma matemática, você também, né? Claro, certinho. Tudo a ver. Com certeza. Tudo a ver. E eu fiz pós-graduação em psicopedagogia. Então, a minha pós é cuidar de pessoas de maneira particular, né? Ensinar de maneira particular. Mas, em paralelo a isso, para conseguir condição financeira, dinheiro, eu fui trabalhar no mercado de varejo e atacado com vendas. Então, hoje, eu uni essas duas coisas, que é o ensinar junto com a venda, e é o que eu trago para a minha rotina. Eu me tornei muito boa professora e eu me tornei muito boa em vendas. Mas aquela parte boa da venda, de apresentar um produto, entender a deficiência do que o meu cliente precisa, e isso eu levava também para matemática. Eu entendi o que o meu aluno, qual que era a lacuna dele ali. Tinha aluno que eu simplesmente falava assim, essa aluna aqui, ela nunca vai aprender matemática. O que eu preciso fazer? Eu preciso só que ela passe de ano. Então, eu vou ensinar ela uma forma de decorar aqui essa fórmula de Bhaskara. Ela passa de ano e ela vai lá fazer a medicina dela, a psicologia, que ela não vai precisar dessa fórmula de Bhaskara para nada da vida dela. Mas, o objetivo era passar, não era... Mas tem pessoas que são assim, né? Eu, hoje, por exemplo, se for me perguntar com alguma coisa fora do meu mercado... Eu não quero aprender aquilo, né? Eu não preciso de encher minha cabeça com mais coisas que eu não queira. Eu tenho um hábito de dizer nas minhas palestras que assim, eu decidi na vida não ser boa dona de casa. Eu não quero ser boa dona de casa. Eu quero ser boa em outras coisas. Então, para ser dona de casa, eu deixo essa função, eu delego. Então, eu não preciso ser boa em tudo. Ninguém consegue ser bom em tudo. Eu notei que eu fazia isso durante a minha vida inteira. Em contrapartida, eu tinha outros alunos que você via que tinham uma expertise ali na matemática. A maioria das vezes, os homens, eles têm esse lado das exatas mais bem desenvolvidos. Então, quando eu pegava um aluno, assim, que aprendia fácil, aí a gente... Vai pra cima. Brinca naquilo, né?
Mas voltando aqui ao que eu estava falando sobre a parte do esporte, essa questão de quando eu passei a primeira vez no vestibular, eu lembro de eu ligando para minha mãe. Imagina uma pessoa, é que hoje o menino de 17, 18 anos, eles são muito diferentes do que a gente era, né? Eu tô falando isso de 20 anos atrás. De você mais ainda, do Rodrigo mais ainda. Não sei o que ela tá falando. Quietinho aqui. A gente... Tô você só assistindo. Eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu passei no vestibular. Eu passei por você. Olha que loucura. Ao invés de eu pensar que eu tinha passado por mim para eu ter um futuro diferente do que... Um futuro melhor, vamos dizer assim. Uhum. Eu ainda jogava isso muito para ela, porque eu sentia que eu tinha um débito com ela, por tudo que ela tinha deixado de fazer na vida dela por mim. E eu não estava preocupada comigo. Então, quando eu consegui sair desse lugar de estou fazendo... Eu treinava, eu corria, eu competia, pensando em vou fazer pela minha mãe. Olha que loucura. Você tá numa outra vida, né? E aí, quando eu consegui trazer isso pra mim, criei os meus mantras de foi essa prova especificamente, eu vou ganhar porque eu mereço, eu vou ganhar por mim, eu vou ganhar porque eu fiz por merecer, eu vou ganhar porque eu sou forte e corajosa. Então, eu fui trabalhando isso mentalmente, infelizmente sem nenhuma ajuda profissional, o que é uma burrice, né? Porque hoje a gente tem excelentes profissionais que podem nos ajudar a isso, fazer terapia, o próprio técnico, apesar de não ser função, né, do técnico, mas talvez auxiliar um pouco nessa parte mental e te direcionar. Quando eu consegui, não é magicamente, é intuitivamente, porque eu estava totalmente conectada com a minha alma, com a minha parte espiritual, que eu tinha deixado um pouco de lado. As coisas parecem que meio que desbloquearam, né? Não só ficar no pódio, porque não era isso que estava... E aí você começou a empreender nesse momento? Não, já foi bem antes, sabe? Já foi bem antes. É interessante que essa transição da lá, quando ela porque esse desbloqueio traz abre a vida para outras coisas, né? Sim. E foi acontecendo o que eu acompanhei de perto, foi acontecendo de uma forma muito orgânica e muito natural, né? Essa transição da lá e essa questão dela profissional... O dia a dia dela ali, eu via que ela, na hora que assustava, as coisas estavam acontecendo para você, né, Lá? Eu sempre tive esse hábito de pensar corpo, mente e alma. Eu me lembro assim, com 10, 11 anos, eu já tinha meu antrozinho da macumba, que eu falo que com vela, incenso, e cada um se apega a alguma coisa, né? Tem pessoas que vão pra religião, outras pessoas vão pro esporte, e ok. Mas eu já tinha esse lado, assim, meio místico desde sempre. E não entendia como que eu poderia aplicar isso na minha vida de uma maneira prática, porque parecia que era uma coisa tão abstrata quando eu falava assim sobre energia, quando eu falava sobre quando eu não dava um nome, né? Porque era uma coisa que eu estava sentindo. E quando eu comecei a acreditar que isso era o que eu realmente estava sentindo, as coisas fluíram de uma maneira melhor. A parte quando eu comecei realmente a empreender, eu acho que assim, eu já comecei a empreender desde muito nova, já tinha isso no sangue, né? Minha mãe era da parte comercial. Na realidade, eu acho que quando a gente vem de uma família que não existem aquelas profissões específicas, né? Médico, dentista, né? As pessoas vão conquistando ali, é muito na parte do comércio, você aprende um pouco a fazer dinheiro. Acho que a gente faz dinheiro. Acho que hoje a gente dá nome muito para as coisas, né? É o CEO, é o executivo, é o não sei o que, não sei o que. É tanta coisa, é tanta nome que a gente não sabe nem o que as pessoas são. Mas, na verdade, ninguém é um nome, né? Nós somos seres individuais que estão ali dentro da gente. E a gente é uma junção de várias coisas. E o Rodrigo também teve esse hábito de, hoje, na posição que ele está ali dentro da empresa, ele fala super esses nomes e tal, mas tinha uma época que a gente falava assim, é tanto nome que a gente não consegue nem entender o que a pessoa faz, sabe? O que você faz? Você é dono do negócio, então você tá em todas as áreas. Não, eu cheguei falando com o Gustavo aqui que minha família, eles eram comerciantes. Exato. A palavra empreendedorismo não existia nessa época. Minha família inteira, todo mundo era comerciante. E como é que foi essa entrada para o empreendedorismo, essa mudança de chave, de sair de comerciante, mais semântica de palavra, no caso que a gente está conversando, né? Mas aí vocês se juntam, tiveram problemas com empresas no passado, né? E quando a gente vê a história de superação, duas coisas assim que
Que eu gostei. Uma que você falou agora, né? A lição da vovozinha, às vezes, Sim. é mais importante que qualquer lição de vida que você possa ter. A gente complica muito as coisas, né? E a vovozinha fala assim, cara, é assim que vai ser. É tão simples, né? Tão simples, e a gente Exato. complica demais. E aí você fala, puta, é comerciante, agora é empreendedorismo. Até, pô, o que é empreender? Empreender é você fazer negócio, né? É criar. Como é que foi isso para vocês nessa construção? E hoje a gente está com a VOR desde 2017. 2016. 2016. E crescendo e focado aí no bem-estar das pessoas, né? Na qualidade do produto. Como é que é isso? Inclusive, você até comentou que você falou sobre a analogia do esporte e do empreendedorismo. E lá na VOR a gente tem isso muito enraizado. Inclusive, o nosso propósito é endorfinar o mercado da moda. Endorfinar. E a gente fala que a gente tem a principal matéria-prima nossa, é a endorfina. E isso é muito real. Porque de manhã a gente vai, sai, acorda cedo, treina, chega lá todo mundo cheio de endorfina e cria produto, participamos de reuniões. Então, assim, isso aqui eu trago, né? Eu trago o esporte para minha vida e faz total sentido todos os dias acordar cedo e fazer e replicar e aplicar isso aí lá na minha empresa. Como propósito de endorfinar a vida das pessoas, onde que vocês imaginam que essa empresa pode chegar, né? Porque hoje vocês têm uma loja física, né? E muito focado no e-commerce, é isso? Me fala um pouco do modelo de negócio Sim. que vocês fazem, como vocês gostam de atuar. Hoje a VOR nós temos 3 canais de venda. Tá. Nós atendemos pela internet, que é o nosso site, atendemos o atacado, que é o B2B, e atendemos a loja física. Nossa marca, diferente das outras, ela nasceu muito com o produto. Eu já tinha experiência da Boundless, né? E logo quando eu desfiz da marca, que era uma marca que ela tinha... Ela franqueava, ela era uma franqueadora, e eu falei, eu não quero isso mais para mim. E o primeiro modelo que eu pensei seria trabalhar só o B2B, não ter envolvimento com franqueados. Hoje eu vejo que foi falta de gestão, falta de maturidade para a época, né? Tanto que eu vou chegar lá e vou contar onde que a VOR está, em qual momento e onde nós vamos chegar. Mas aí o que aconteceu? Nesse período aí, Quando você entrou para a VOR. E foi uma coisa muito interessante, porque na época da Boundless, eu conheci o Rodrigo, já existia a Boundless. O Rodrigo criou a Boundless justamente por um momento da vida dele. Ele teve 2 filhas, ele era muito novo e tinha que fazer a coisa acontecer. Ele simplesmente criou com 2 sócios, fez uma marca super incrível. A gente chegou a ter 36 lojas em todo o Brasil. Num momento, eu trabalhei na empresa, a empresa já era o que ela era. A Boundless ela foi um sucesso em Belo Horizonte. Eu achei que nunca fosse acabar. Onde você olhava, tinha um produto nosso. Mas essa questão aí da gestão foi a questão onde pegou. Mas foi um grande aprendizado, né? Super Demais. aprendizado. Eu vejo as histórias dos empreendedores e quando fala assim, putz, não deu certo aqui, fala, cara, o que você aprendeu? Não, às vezes eu chego até um pouco me emocionar, porque eu lembro dessas fases onde que eu passei e vejo onde que a VOR está e onde que nós queremos chegar. Então, assim, o que eu trouxe dali, a marca, voltando lá, a marca ela nasceu focada no B2B, né, atender as multimarcas, só que ela tinha tanta força de marca, a VOR desde a fundação, desde o momento que nós fizemos um brainstorm, nós criamos a nossa logo, onde foi o nosso Bulldog, muito acertado, né, uma marca super aplicável, tanto para o masculino quanto para o feminino, né, você pega ela é vetorizada, uma marca que ganhou prêmio, uma marca super aceita. Então, desde ali, a gente já entendeu que ela não poderia ficar ali só no B2B. Então, a gente tinha um showroom ali no bairro Santa Lúcia. E o desejo das pessoas em querer consumir no varejo, começaram a visitar o nosso negócio. E ali, por que vocês não abrem uma loja? Vocês têm que ir para a rua. E foi de forma muito natural, as coisas foram acontecendo. Então, em 2022... eu e os meus sócios, a gente já ficava idealizando o futuro. O que nós vamos fazer para poder crescer? Né? Qual que é o próximo passo? E a gente vinha conversando sobre a possibilidade de trazer, de repente, um fundo, trazer um capital externo. E foi muito legal que um dia a gente estava batendo um papo, do nada bateu lá na porta, entrou lá Marcelo Domingos. Uma pessoa super bacana, inclusive foi o nosso advisor. E foi muito legal que ele bateu lá no momento que a gente estava falando sobre o negócio. Depois as pessoas falam que não acreditam em energia. Não, e se apresentou e falou, pessoal... Momento certo, na hora certa. Não, falou, pessoal, não sei se eu estou atrapalhando, mas se vocês tiverem um minutinho, eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Olha aí só. ele falou, claro, Marcelo, senta aqui. Aí nós começamos a falar, ele falou, poxa, eu acredito muito na sua tese, sua marca é super legal. Se vocês animarem,
eu tô a fim de desenvolver um projeto com vocês, mas nada muito certo, era uma primeira conversa, de repente pensar onde que vocês querem chegar, de repente trazer algum capital externo. Foi uma conversa muito rápida. E era na questão de ajuda com capital ou ajuda de desenvolvimento? Todo, no geral. Tá. Ele queria participar do desenvolvimento. E você não estava buscando nada... Ele já via a turma usando, já via que era a turma do esporte, já via que a marca tinha DNA, já via que a marca tinha personalidade e autenticidade. Nasceu forte já. É porque a avó, ela herdou muito da Boundless. Só que o pessoal conectou muito. Só que assim, ela herdou a parte de produtos, mas a questão de conceito era muito, até hoje é muito diferente. Porque a Boundless, ela era uma marca que era focada na noite, tanto que o início da avó, a gente fazia roupa de caveira, né? Tinha comunicação à noite. Aí um dia num brainstorm, um conselheiro foi muito feliz, falou, galera, vocês estão viajando. Vocês têm de mais real, de mais autêntico, a marca é do dia. Foi aí que nós criamos nosso manifesto. Somos do dia, somos movimento, somos montanha, somos daqui, orgulho. Paramos de falar termos em inglês. Nossas estampas lá na época da Boundless era tudo em inglês. Nós temos orgulho de ser marca mineira, de ser daqui. E foi uma virada de chave, comunicar foi explosão. A montanha, que é o que a gente ama. E a gente buscou ir morar, era o meu sonho, um sonho recente, né, de 3 anos atrás, morar na beira da lagoa. Eu queria estar perto da natureza mesmo. E aí, agora a gente Pampulha. Não, a gente mora na Lagoa dos Ingleses, no Alphaville. Eu penso em lagoa, eu penso na Lagoa da Pampulha. É verdade. Mas lá a gente mora, assim, na beira mesmo da lagoa. A Lagoa Santa eu também conheço, Lagoa Santa. E se hoje você chegar dentro da nossa loja, você vai notar o ecossistema nosso, a parede é pintada na cor de minério. Se você pegar, nós temos cor de asfalto nas pedras. Nossa, cores você vai ver a nossa loja, tudo não é porque é nossa não, mas ela é maravilhosa. Rodrigo, uma pergunta. Qual que foi a maior diferença da jornada da Boundless e da VOR? Porque a Boundless chegou a um tamanho gigantesco, né? Chegou uma hora que a operação não estava mais dando certo e você saiu. Queria que você contasse um pouco dessas diferenças. Eu acho que a maior diferença está na gestão. Hoje é um pouco mais maduro, eu consigo visualizar quais foram os erros, né? Tanto eu falei, nisso aí, falando, a Boundless, eu saí de lá, não quero mais franquear. Hoje a gente está com um plano de expansão, nosso BP, ele contempla assim, a abertura de mais 45 lojas em franquia e mais 5 lojas próprias. Olha só. Modelo de franquia mesmo. Mas o que eu entendo disso, o que eu levei de lição? Para mim o negócio tem que ser bom para o franqueado. Eu lá atrás eu não tinha essa maturidade, sabe? Dar margem para o franqueado, sabe, dar o apoio para ele, não apertar demais, ter uma certa, entender que o sucesso dele é o nosso sucesso. Eu entendo que um franqueado, ele para mim, a escolha do franqueado ela é fundamental também. Perfil eu acho cara, que, né? Porque lá atrás a Boundless, como ela era uma marca muito legal, meu telefone tocava o dia inteiro, candidato a franquia. E eu pegar, cara legal, taxa de adesão, interessante, tá entrando pra gente, vamos montar. Chegava lá no primeiro capital de giro, primeiro estoque, já começava a voltar, na época era cheque. Foi esse um dos problemas da nossa empresa, né? Não tinha a maturidade, a gestão, dava crédito, financiava mais de 30 lojas, então na hora que o mercado tá ruim, o franqueado ele não tinha essa experiência. Então nosso foco aqui com a VOR é ter o sucesso, dar o sucesso para o franqueado para que a gente consiga franquear, escalar e que tenha um franqueado master em cada capital. Nesse sentido, a Boundless, ela teve num período de crescimento, foi onde teve o maior problema, então. Estavam crescendo, abrindo franquia. Então, sabe, dor do crescimento. Isso. Hoje, com essa experiência e você querendo escalar o negócio VOR, como é que você mantém a essência, o propósito e a estrutura que vocês estão falando aqui para não cometer aquele erro e para fazer uma coisa diferente? Qual que é o pensamento? Hoje eu vejo que é um outro mundo, né? Hoje a nossa empresa ela é muito organizada. A empresa que a gente tem um conselho. Nessa rodada de captação, onde que entrou o grupo Medfish, vieram junto com ele algumas pessoas que contribuem muito. Nós temos o Alex Nunes, que é dono de boutique de M&A. Então, querendo ou não, nossa empresa ela é muito sólida, empresa que é muito séria. Desde sempre, nossos valores nós colocamos lá para a gente, fazer tudo certo, é tudo com nota, tudo com registro, já pensando na marca lá na frente. Então, assim, quando a Boundless quebrou, ela tinha muita marca. Ela não quebrou pela marca, ela quebrou por conta da gestão. Tanto que eu encontrava com amigos meus e falava, cara, como assim? Eu amava a Boundless, a gente não conseguiu entender como que a gente não ficou rico. Porque era realmente incrível, onde que a gente andava, todos os lugares. E assim, eu admito, até acho que tem que ter na escola, eu
pessoa física, né, sem falar do negócio, eu nunca tive uma educação financeira. Eu não sou um cara da finança, do dinheiro. Eu sou um cara de ideias. O que eu sempre tive diferencial foi ter uma visão, olhar e as pessoas acreditarem em mim e ir atrás desse mesmo sonho, dessa mesma visão. Isso que eu tenho de mais forte em mim. Sou formador de opinião, eu faço uma postagem, qualquer marca que está relacionada comigo, é impressionante o nível de conversão e engajamento que eu tenho. Isso eu tenho de mim, né? A visão. Todo dia até no nosso conselho a gente estava falando, né, em cada área, onde que essa questão de estruturar a governança e tudo, que sempre tem que ter um doido no negócio. Aí eles meio que referiram a mim, porque eu sou o que quer abrir loja, eu sou o que tem que segurar o freio, mas a maioria das vezes eu acerto. E se tiver esse equilíbrio que hoje eu entendo que eu tenho lá com meus outros 2 sócios, eu acho que o futuro da Vora é assim, nós vamos fazer algo muito grande, algo muito real. A gente entende que a gente tem uma oportunidade gigante de mercado, né? Querendo ou não, a área do wellness está super em alta, e isso é muito autêntico, é muito nosso, está no nosso DNA. Lá atrás, antes de estar nessa moda, a gente já falava já que nossa principal matéria-prima, né, era a endorfina, e é nosso, né? Eu vejo aí algumas marcas, não vou citar o nome, mas várias marcas agora estão fazendo a linha, né, a linha fitness ou a linha performance. Beleza, bacana, mas a nossa é real. E a gente quer trazer muito disso, que a gente já vem acontecendo isso aqui em Belo Horizonte, a questão da comunidade, de tribo, de pertencimento, né? Querendo ou não, nós acabamos de fazer uma corrida para 1.600 pessoas, sold out, todo mundo com camisa da avó, que é tanto de família, que é tanto de criança. Que legal. Na nossa loja nós temos espaço de experiência, onde que as famílias frequentam, tem aula de yoga. Então, você entrar ali no nosso ecossistema, não tem como não se encantar. E é muito bacana que nosso modelo, nossa primeira loja, já na abertura, a gente bateu recorde de venda, tivemos um faturamento absurdo lá no nosso negócio. Então é com isso, né, focado nessa tese, que a gente vai tentar fazer, né, a marca fazer as 50 lojas. Eu acredito nisso, assim, não tenho dúvida que isso vai acontecer. Quem sabe um dia aí até fazer um IPO, sabe? Eu vejo a oportunidade, vejo marcas que não têm tanto DNA, não têm tanta essência e fazem trabalhos fantásticos, né? Não tem como julgar, a pessoa está fazendo um baita de um trabalho, mas eu acho que a gente tem muito disso. A gente tem os dois. A gente tem, querendo ou não, o produto que tem a essência e o DNA bem forte nela. Nessa questão de crescimento do varejo, então, não sei se está alguma pergunta aí, mas eu queria perguntar sobre o varejo. Eu ia perguntar sobre o varejo também. Então manda. Eu ia perguntar porque, assim, o que a gente mais escuta hoje em dia é que varejo é foda. É difícil de dar certo no varejo, é muita moda, são ciclos, né? E a gente vê toda hora as marcas que 10, 20 anos atrás bombavam, hoje não existem mais. E aí... Estava falando antes aqui, né, do surfwear, né? Exatamente. E você começou a falar um pouco sobre como que você vai contornar essa dificuldade, mas levando em consideração que o varejo é um setor que é difícil de se manter no topo por tanto tempo, parecido com o esporte também, né, de você manter no topo por muito tempo. Além dessa parte de comunidade de produto, quais são coisas que vocês estão pensando para que a Vora consiga crescer e manter essas comunidades em lugares que não são BH? Eu acho assim, eu levo como lição para mim nunca inverter as coisas, passar na frente a venda no lugar do conceito. Eu acho sempre a marca em primeiro lugar. Eu vejo muitas vezes as marcas, né, elas atropelando, promocionando demais e fazendo de tudo para poder vender. E eu acho que não é isso. Eu acho que a gente tem que ter paciência, nada vem fácil. Né? Nós temos que ter a tranquilidade, fazer um trabalho. Realmente eu acho que nós temos uma moda que é uma moda atemporal. Né? A marca nasceu com isso, porque a gente está muito ligado a conforto, a movimento. Então é uma roupa que a gente entende que a mulher vó, ela pode ir num casamento, ela pode estar à tarde numa reunião, nossa roupa ela veste em todas as ocasiões. Né? Hoje a gente tem um diferencial, nossa matéria-prima é o melhor algodão do mundo. Eu tenho tanto pima quanto algodão egípcio. Então eu acho que é focado muito nisso. Fabricado Brasil, né? Tudo fabricado Brasil. Nossa empresa ela é praticamente verticalizada. A gente industrializa 90% dos produtos, a gente compra matéria-prima, tem algumas fábricas que são arrendadas, que trabalham full time para a gente. Hoje, assim, um diferencial nosso para as outras marcas, principalmente marcas masculinas, que hoje a gente, querendo ou não, a gente disputa o share dos lugares, é que você pegar oficina, né, pegar a própria reserva, elas não têm o feminino, né? São marcas lindas, super bacanas, não é isso, mas eu entendo que nós temos uma oportunidade tanto masculino quanto feminino. A Osklen fez isso muito bem, inclusive é um case, uma baita de uma referência. Né? Então eu acho que assim, isso aí é um diferencial nosso, né?
E acho que isso aí também é o que vai conseguir manter a gente durante muito tempo. Nossa marca não foi feita para vender, tá? Nossa marca foi feita para manter. A gente não tem ideia de fazer para vender. Pode acontecer, é claro, saídas em alguma ocasião, né? Algum dos sócios, até acredito que a turma que investe sempre investe pensando numa saída, mas nossa marca foi feita para durar. Então a gente nasceu com esse propósito. Eu acho que o grande diferencial, vendo o que nós passamos já em várias marcas e a experiência que eu tive trabalhando em marcas como vendedora, em shopping, estando ali na supervisão, na gerência, eu vejo que quando a cabeça, a cara da marca sai, a empresa perde, né? Porque no fundo, nenhuma pessoa, ela compra a marca. Ela compra quem usa, quem tá vestindo, quem tá dando a cara, porque se conecta. E eu acho que esse que é o grande diferencial de quando a gente pega as empresas, tipo, por exemplo, como a Avó. A gente dá a cara pro negócio, né? As pessoas que usam são pessoas que estão na nossa rotina também, são pessoas que têm o mesmo estilo de vida que o nosso, tem esse lifestyle. Quando a gente tava na época que era, eu brinco que é a nossa vida passada, que era a época da Boundless, a gente ia pras raves, a gente ia pras baladas. Então também foi... Então, como que a gente vai fazer para manter a empresa durante anos e anos, até a gente morrer, vamos falar assim? Uhum. A empresa vai amadurecendo de acordo com o que as pessoas que estão por trás vão amadurecendo. Uhum. Porque para eu usar uma coisa, para eu comer uma coisa, para eu vestir, para eu vender qualquer coisa, tem que estar na minha vida. Então, se hoje eu sou uma mulher de 37 anos e não quer dizer que eu não vá fazer, não quero tanto usar minha barriga de fora... Né? Eu posso ter ali blusas com barriga de fora, mas eu tenho que ter uma roupa que eu realmente consigo usar na minha rotina. Porque hoje eu já não sou mais aquela menina de, sei lá, 20 anos que queria ficar com... Apesar que hoje eu tenho um corpo muito mais bonito, né? Do que dos 20 anos. Correndo 12 maratonas aqui. Sim, Eu falei, só fazer um parênteses aí. Eu falo que eu não comprei esse ingresso, não. Quando eu conheci a Lá, ela tinha bundão, peitão. Era aquela coisa toda. Agora tá magrinha, pô. Falei, não é pele, não foi esse ingresso que eu comprei, não, pô. Toma. Como assim, ué? Mas legal que você trouxe lá da questão da presença do olhar do dono e da figura do dono presente dentro da unidade de negócio, né? Sim. E um caso recente agora, empresas consolidadoras, né? Da moda, né? A própria Arezzo & Co é uma delas, comprou reserva, os sócios originais saem, né? Não existe mais a figura do dono em si, agora tem uma grande empresa que consolida vários elementos e você está trazendo uma relação que é fazer, pô, como é que é isso, né? Quando você consolida algo, você perde a essência do sócio fundador e você ainda tem que... E um mineiro, né? A Arezzo, uma empresa mineira aqui do Alexandre Birman. Como é que é essa que é a pegada, né, que você está falando. É uma grande perda, viu? Isso. É uma grande perda. Quando eu vejo você perde a cabeça Não, quando eu vejo... porque assim, eu acho a Lá colocou muito bem. Quando eu vejo uma saída igual a saída do Rony, eu acho que é assim, um tiro no pé. Ele que sempre representou a marca, ele é um cara super ligado a gente, a questão humana dele. Então ele é uma grande perda. E a gente vê isso acontecendo, eu já vejo na minha história, na minha carreira aí de empresário, eu vejo isso acontecendo sempre. Talvez seja da sua geração, da nossa, a Fórum. Uhum. Lembra da marca Fórum? Tufi Dueck que é o fundador. Tufi Dueck saiu da Fórum. Coach que é dono. Comprou, mas depois que o Tufi Dueck saiu, acabou. A marca acabou. Ninguém, o Oscar sabe que é Fórum? Saiu da hora. Nem sabe que é Fórum. Fórum era marca gente, de vanguarda, marca... Videbola era... Então, assim, nota-se que quando tem algumas pessoas que representam, são a pessoa que é a cara do negócio, que eles saem da linha de frente. Isso aconteceu recentemente com a Oscar e agora o Oscar está retomando, né? Pelo menos o que eu li a respeito. Eu acho que a marca perde demais. É muito difícil ela conseguir dar sequência. Por isso que nessas rodadas aí de captação, a maioria dos investidores, eles fazem questão que os fundadores, principalmente os principais, eles estejam no negócio ali, porque sem eles não tem como. É sempre pelo menos no pegar início. Empresas bilionárias, né? A gente tem... Pega os grandes bilionários hoje, né? Talvez um dos icônicos, sem falar dos que estão vivos, né? Pegar o Steve Jobs, ele criou uma marca referência, ele era o sócio fundador,
o Wozniak tinha uma percentual menor ali, não faz parte do negócio, e a marca continua. Então você tem exemplos que, se manter a qualidade do produto, o DNA da empresa, né, que essa é a grande dificuldade, você trazer o DNA do sócio e ela passar a ser um DNA de empresa. Aí sim você consegue perpetuar, né? Porque, fala assim, pô, viver para sempre é difícil, Não né? tem jeito. É isso que acontece, nem sempre é fácil manter. Né? Porque a pessoa, ela tá num ritmo, ela quer rodar com a mão colada ali em tal idade, chega uma hora que ele já quer começar a desfrutar da vida e ele não tá tão presente, a marca começa a perder personalidade, os estilistas já não são os mesmos, por isso que eu faço questão de participar do desenvolvimento de todos os produtos, eu valido todos. Hoje nós temos uma coleção com quase 500 peças, fazemos 4 coleções no ano, então é desenvolvimento todos os dias. Então vai aviamento, sabe? Vai forro de bolso, vai detalhe da costura. Então o nosso negócio é um negócio muito complexo e eu acho que a partir do momento que, como nessas outras marcas, se não tiver a pessoa ali de cima, a marca desanda. Então, falar de roupa é complexo pra caramba, né? Muito. Gosto. Muito. Feminino, masculino, Muito você ainda vai pro varejo ainda. Varejo, atacado, e-commerce. Tem que ter a parte do conceito da marca muito bem definida, porque, de uma maneira geral, eu acredito assim, é como a vida, né? Se você for muito do que tá na moda, você se perde. E essa história da avó ser minimalista, totalmente autêntica, são roupas para o dia. Quando a gente vai fazer uma produção feminina, a gente não pensa na mulher usando aquela peça de salto. A gente pensa muito nela usando de tênis, rasteirinha, que é, teoricamente, a mulher vó, porque é uma mulher que é atleta, ela é mãe, ela acorda cedo, ela faz sua atividade física, depois ela vai trabalhar e depois ela tem que passar no supermercado para fazer compra, vai fazer um encontro com as amigas ou um jantar com o marido. Tudo bem que essa mulher possa usar salto, mas a mulher moderna, hoje em dia, você não vê ela tanto usando salto. E, ok, se der para usar de salto, maravilhoso, a gente pode ir num casamento e tal. Então, tudo isso está muito conectado com a criação do produto. Então, primeiro vem o conceito, que é isso que o Rodrigo sempre fala, e é um pouco do que a gente leva na nossa vida também. O que a gente quer da nossa vida? A gente quer viajar o mundo praticando esporte. Sempre foi isso. Desde quando eu conheci o Rodrigo, antes da gente falar de triatlon, o Rodrigo era louco, apaixonado com a Havaí, assistia surf mais do que tudo. Mas, obviamente, não sabia surfar, né? Mineiro vai surfar aonde? Sabia paulistano, tudo. Paulistano. Calma. Amava, ele falava assim, não, tem um lugar que eu quero conhecer no mundo, é o Havaí, tem um lugar... E aquilo, no meu subconsciente, foi sendo implantado, né? A gente tem que ir no Havaí, que era... O Havaí, como que a gente pensa em ir no Havaí? Vocês que vêm do esporte, viajar o mundo através do esporte é uma coisa natural. Mas para quem não tem isso, gente, é muito diferente, né? A viagem, ela é um acontecimento. Às vezes você fica a vida inteira planejando aquilo. De repente, como se fosse um passo de mágicas, óbvio que não foi, né? A gente foi pro Havaí pela primeira vez em 2019, aí depois já fomos pro Havaí 4 vezes. Pensa, um lugar mais... De 19 para cá? De 19 para cá. Vixe. Consecutivas. Na pandemia deu... Na pandemia teve um break ali, porque realmente não teve não a competição. Podia, né? Não podia. Não podia. Então, teve um break, a gente vê que, assim, as coisas que a gente implanta lá atrás, no nosso subconsciente, essas coisas acontecem, né? Como se fosse aquele vision board ali, né? Aham. Daqui a pouco a Bárbara tá aí. Exatamente. Coloca a fotinha da Ferrari. Mas aqui, isso Tem aí... a fotinha da Ferrari lá? Deixa eu te falar. Isso aí que o povo tá colocando esses nomes chiques agora, antigamente, eu lá com 15 anos, 18 anos, eu já abria minha cartolina... De desejo. Claro. Colagem, revista, capricho, cortava e pregava. Hoje, cada hora é um nome. A Roda da Vida, não sei o quê. Você cortava o quê da revista Capricho? Olha, não podemos falar. Tá aqui, mas sempre tem um carro legal. Sei, se entregou aqui agora, viu? Eu sempre falo... Saiu? Jura? Eu do vôlei. Que legal. Meninos do vôlei. Gustavo é ídolo máximo. Tá Saía assim, era menudo, depois tinha os atletas, eu, né? Tinha o Rick Martin, eu, o jogo. Não, o Rick Martin bombava, né? Eu nunca vi, era sempre. E essa história, você vê que, assim, muda muito a tecnologia, mas no fundo, é a mesma coisa, né? Você tem que ter uma coisa pra te fazer acordar todos os dias que faça você se motivar. E aí, eu tô falando essa história da cartolina porque você lembrou e hoje eu acabei fazendo uma postagem disso e
teve um momento ali que eu coloco uma foto onde eu tô fazendo, tipo, a minha roda da vida, que são os meus pilares de vida, e eu vou dando notas para aquilo. E eu falei assim, cara, eu tô sentindo falta de fazer esses recortes que eu fazia quando era antigamente. Mas será que eu ainda consigo pegar uma cartolina e fazer? Não, mas aí eu fiz de uma forma diferente, né? Peguei o Pinterest e fui salvando algumas imagens que eu acho legal pra já viver aquela vida que eu quero viver daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos, né? E você vê que como que isso traz a nossa energia, né? Muda a nossa energia do dia. Porque aí hoje eu acordei e falei assim, poxa, hoje o que eu quero? Eu quero estar inspirada pra bater um papo legal lá no podcast com duas pessoas que são tão referências e isso chega para outras pessoas, né? A gente tá aqui, a gente não sabe, energia. A gente não sabe em qual lugar do mundo alguém vai estar escutando esse nosso papo e pode mudar a vida de alguém, né? Pode criar uma inspiração. E eu acho que no final das contas, você cria a marca, você ganha a sua medalha olímpica, você abdicou sua juventude. Tudo no final das contas, a gente faz mesmo para transformar o mundo, né? A gente faz porque a gente quer realmente um mundo melhor. E aí, você vê que uma pessoinha que a gente consegue ativar ali, você já tá fazendo uma boa coisa, sim, né? E essa história hoje da rede social que eu vejo que é o grande benefício, é a melhor coisa que a gente tem na rede social, é justamente isso. Antes, lá atrás, como professora de matemática, eu tinha certeza que eu mudava o mundo dos meus alunos, porque ou transformando a matemática, desde que ela não fosse um problema para a pessoa, para mim já estava bom. Então, eu já chegava na sala de aula, eu já era, né, odiada. Imagina, quem quer aprender função trigonométrica? Eu com 21 anos, meus alunos com 17, maiores do que eu, com certeza. Você chegando animadíssima. Não, pensa. Depois de ter rodado a cidade inteira, pegado 3 ônibus, acordado 5 horas da manhã. Mentira, eu acordava umas 4h30. Essa história da lá sobre os ônibus, eu acho que vale a pena você contar um pouquinho, porque sempre me impressionou essa garra nela. Quando eu comecei a namorar com a Lá, ela deslocava, se eu não me engano, ela pegava quase 8 ônibus para poder ir para a faculdade, 12, né? Faculdade, dar aula, voltava. Isso lá em Vitória, você estava aqui? Aqui. Eu mudei para Belo Horizonte com 5 anos. Então já. E quando eu era criança, eu pensava assim, com 15 anos na minha época, a moda era ir para a Disney, comemorar os 15 anos. Eu não podia ter esse sonho, né? O meu sonho, na verdade, quando eu era jovem, assim, eu queria ter uma casa, um carro e cachorro. Eu queria ter uma casa porque a casa que a gente morava, apesar de ser por amor, ela era uma doação. Era a casa da minha tia, que ela deixou a gente morando lá 25 anos, sem cobrar 1 centavo pra gente. Mas não era a nossa casa. Alguma coisa podia acontecer em que a gente não tivesse mais a nossa casa. Eu queria ter um carro porque, cara, só quem anda de ônibus sendo mulher sabe o que é andar de ônibus sendo mulher. É muito constrangedor. É assim... toda hora você tá sendo ralada, toda hora você passa um constrangimento, é uma exposição muito difícil. Acredito que pro homem também deve ter isso, sabe? É o que eu tô falando, mas mulher porque eu sou mulher. Mas peguei muito ônibus de São Paulo ali, é diferente. É ruim, né? É bem ruim. Pra mulher eu imagino... Você não pode escolher qualquer roupa, você tem que pensar nisso, você não pode ir de decote, mesmo se você estiver sentada, você tem que ver que a pessoa tá em cima, vai ficar te olhando. Enfim, são uma série de fatores. Fora a questão de andar à noite em lugares ermos, que vou chegar nessa história. E a história do cachorro, para mim, é estar conectada mesmo com a natureza, né? Olha aí... só sobre quando ela tinha 22 anos, foi a idade que eu conheci ela. E assim, eu não entendi, ela não tinha carro, pegava 8 ônibus, e aí ela trabalhava na minha empresa. E aí eu fiz uma aposta com ela, eu queria ajudar ela. Falei lá, ela não tinha nem noção do que era dirigir. Tudo vem de aposta. Mas eu quero te ajudar, vamos namorar? Foi isso? Tipo isso, Quem pediu namoro fui eu. E aí? Aí o que acontece? Eu falei, se caso você tirar a carteira, eu te ajudo a comprar um carro. E não é que ela foi lá 1 mês de aula, não sei o que ela arrumou, tirou a carteira. Mas tem um episódio que é muito engraçado, porque o carro ele ficava dentro do estacionamento, no 2º andar, no Shopping Portal, ali na Catalão. Chegou lá, primeiro ela não tira o carro para mim, eu não conseguia tirar. Falei, até aí tudo bem, porque era apertado, né? Na hora que eu parei no meu antigo escritório aqui na Avenida Afonso Pena, na Boundless, é na subida da Contorno, né? Falei, não, beleza, me deixa aqui, eu vou descer, você vai embora e vai lá dar sua aula. Desci.
Atravessei a rua, tô vendo os carros. Ela não arrancava o carro, não. Ficou parado com o carro. Eu Você lembra disso? horas, não conseguia arrancar na subida. Imagina, eu fiz 10 aulas. Era assim, Gustavo? Manual. Não, era manual. Não existia nem manual. Manual você faz embreagem. Exatamente, mas não sabia. Poxa. Essa minha pegou uma coragem e falou: não, pega o carro, eu vou. Mas não sabia dirigir nada. Deixei ela se virar. Aí chegou a noite, já bateu o carro. Bati o carro, gente. No terceiro dia que eu tava com o carro, vocês acreditam? Aí voltei a andar de ônibus de novo. É isso que eu ia falar, tá vendo? Reclamou. Vou voltar pro ônibus. Mas a história que o Rodrigo gosta que eu conto da história do ônibus é porque era assim. Eu morava num canto da cidade, aí eu pegava 2 ônibus e dava aula do outro lado. Eu morava no Palmeiras e dava aula lá na região da Pampulha. Então era ali perto do Buritis Betânia. Aí pegava 2 ônibus, atravessava a cidade, ia lá 7 horas, era 7h30, tinha que dar dentro da sala de aula. Então o professor tem que chegar antes, né? Aí chegava para dar aula. Depois eu voltava para a região do Buritis, que dava aula à tarde em outro lugar, mais 2 ônibus. Depois eu voltava para a região da Antônio Carlos de novo, porque eu fazia faculdade à noite. E foi basicamente assim. Aí quando eu dava aula particular, que eu descobri que eu gostava muito da aula, foi a minha primeira, acho que é assim, meu primeiro grande case do empreendedorismo. Foi na aula, foi dando aula como professora particular de matemática. Eu entendi que essa história dando aula em escola, eu ia demorar muito para ser uma referência ou conquistar o que eu realmente queria, enfim. E eu vi a oportunidade de dar aula particular. Com isso, eu podia ir na casa das pessoas, cobrava um valor mais alto e estava numa forma mais confortável e eu ensinava só uma pessoa, que era o que eu realmente gostava, porque eu queria fazer diferença na vida daquela pessoa. Porque na sala de aula, com 40 alunos, ensinando função trigonométrica, cara, é só na base da ameaça. Ó, eu duvido aqui que alguém vai fechar minha prova. Eu duvido que alguém vai tirar acima de 6. Era assim. Porque não tem outro jeito. E os meninos maiores do que eu, né? Até que teve um dia que um aluno meu chegou perto de mim e falou assim: professora, você tem cara de que gosta de uma rave, viu? Eu pensei comigo. Pior que eu gosto mesmo. Mas aí, eu consegui fazer. Eu montei uma agenda, fazia minha agenda bonitinha, ainda nessa parte de ônibus, andava sempre de ônibus, e não tinha celular. A gente não abria o celular e tinha uma pasta cheia de exercícios para eu dar para cada aluno. Era na base da pasta. Eu carregava uma pasta super pesada e eu já era... Sempre fui mega preocupada com a questão da alimentação. Só coisa natural. Eu fui criada comendo coisa natural. Então, eu ainda carregava aquele monte de fruta, um monte de coisa dentro da bolsa. Era uma maravilha. E aí, eu já criei a minha própria empresa nesse momento, mas eu não sabia que isso era empreender, né? As aulas eram contratadas, pagamento prévio, para cancelamento 24 horas antes. Aí, ela era reposta, antes disso não tinha reposição de aula, e foi um case, foi ótimo, eu realmente ganhava um salário muito bom para aquele momento de vida, fazendo o que eu fazia, e com aquilo eu fui vendo que eu podia aumentar o valor, porque a procura era alta. Em paralelo, assim, eu fui dividindo a minha vida com a questão da venda. Então, fui trabalhando no shopping, foi quando eu conheci o Rodrigo. E aí, engraçado, a gente não se conheceu por causa da empresa dele. Eu trabalhava no shopping e ele tinha a marca dele. E a gente se conheceu na Bahia. Nada a ver, assim. Na micareta do chiclete com banana. Pior que não. Na música eletrônica. A gente gostava mais de música eletrônica. E aí... Eu não era vendedora, não era boa vendedora. Eu lembro direitinho a primeira vez que eu fui atender uma cliente. Eu fiquei vermelha, da cabeça aos pés, assim. Mas foi uma experiência tão incrível. Você ter a oportunidade de vender, de atender, né? De servir uma pessoa, de ouvir os questionamentos, o que ela... As objeções. O que fica melhor, o que não fica, é muito legal. Então, eu criei uma carreira muito boa como vendedora também. E o que a venda tem muito a ver com esporte. Todas as lojas, a gente tem atrás da porta um ranking de vendas. E a gente tem meta para bater, a gente tem super meta. E cada vez que você vai batendo aquelas metas, seu salário aumenta. É a melhor coisa. Se você nadar... Mais rápido? 3 vezes na semana, você vai ter um resultado. Se você nadar 5 vezes na semana, outro resultado. Se você nadar 7, outro resultado, né? Então, isso tem muito a ver com esporte. Automaticamente, tudo que eu fui fazendo na minha vida foi me levando para essa história do esporte, né? Eu consegui converter isso quando eu estava já querendo viver do esporte. E aí, a primeira vez que eu
descobri o esporte, descobri o triatlo, não sabia o que era. O povo falava 70.3, falava, o que é isso? Eu tinha vergonha de perguntar, porque eu não fazia ideia do que era. E não sabia nadar. A primeira vez eu entrei na piscina para atravessar uma piscina de 20 metros. Eu não atravessei a piscina de 20 metros. Eu não aprendi a nadar quando eu era criança. Aí. Não aprendi. Eu tinha medo do mar. Eu entrava no mar, molhava assim e saía. Não existia isso. Então, eu fui persistente, ele me desafiou. Eu acho que é uma coisa de destino mesmo. Lá, você me falou, eu lembrei um caso rápido aqui. Larissa, na primeira prova dela de 70.3, vou fazer, mal sabia nadar. Pegou uma roupa de borracha emprestada. Na hora da largada, tava com o olho desse tamanho. Já olhei assim e falei, nossa. Vai dar problema. Ela entrou com 100 metros, deu pânico. Ela tirou a roupa de borracha no meio da natação, falou, a roupa é emprestada, não vou jogar fora. E nadou com a roupa os 1.900 metros com a roupa dando arrasto. Putz, pensa. Não, a previsão minha de natação era 45 minutos. A gente fez em 53, eu fiz em 53, pensa. Mas na hora que eu saí da água, eu saí com uma sensação de vitória tão grande, que eu tinha, né, resolvido aquele problema ali, não tava conseguindo respirar, eu resolvi. E foi tão emocionante, foi tão bom que nada ia me fazer parar. Foi incrível. E quando eu fui entrando esse período do esporte na minha vida, fui entendendo ali, nossa, nadar, pedalar, correr, que coisa legal e tal, vou fazer isso, é desafiador, não sei o que é triatlo, mas tô aqui com essa galera, vamos fazer acontecer. Fui fazer a primeira prova, 6 meses depois dessa primeira aula de natação aí. Aí cheguei lá e fiquei em 3º lugar. Eu subi no pódio. E como eu ainda tava com essa história de ser professora muito quente em mim, eu falei, cara, é igualzinho passar no vestibular, que era o que eu queria para meus alunos sempre, né? Passar pro vestibular. É óbvio que foi uma competição menor aqui na cidade, mas realmente eu me destaquei, fui pro pódio, né? E eu falei, eu terminei a prova assim, eu quero ganhar dinheiro com esporte. Eu não sei como, mas eu vou dar um jeito. Nesse momento, eu ainda estava dando aula particular, que eu fui e vim em alguns momentos por questões pessoais, assim. Tava na empresa do Rodrigo, a empresa começou a ir mal, eu pedi demissão, fui para uma outra, falei assim, não, vou voltar para dar aula, fiz minha cartela de alunos toda de novo e foi ótimo. E aí eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito de como ganhar dinheiro com isso. E nessa época, há 11 anos atrás, 10 anos atrás, a rede social era uma coisa muito nova ainda, né? Não foi pensado, foi intuitivo, né? Eu compartilhava nas redes a minha rotina. Gente, eu não fazia nem nada de esporte. Início da blogueira. A blogueiragem surgiu ali. A Larissa, na verdade, o blog começou, na verdade, no computador. Sim, o blog, mesmo, mas o canal é legal, tava acompanhando ali, é legal. E aí, lá atrás, eu falava assim, não fazia nada. Agora eu faço 2 treinos por dia, que eu me achava um super-herói, sabe? E, ao mesmo tempo, trabalhava, enfim. E eu compartilhando aquilo, as pessoas foram se conectando e achando legal. Então, o meu início mesmo no esporte foi assim, durante uns 4 anos eu fiquei compartilhando disso, até que eu falei assim, cara, eu quero performar, eu quero ser boa no esporte. E como que eu faço isso? Aí, olhava para as mulheres que estavam na minha frente, que não estavam na minha frente, falava, qual que é a diferença delas para mim? Nenhuma, eu posso fazer o que eu quiser. Não vou cair nessa de que não aprendi a nadar com 3, 5 anos de idade. Eu vou dar um jeito, eu vou aprender. Colocar limitação, que não precisa. Vou aprender. Mas eu entendi que eu precisava de ter tempo. Aí, porque você precisa de descansar, você precisa de alimentar, né? Porque o corpo não é uma máquina. E aos pouquinhos eu fui conseguindo deixar de dar aula, criei mais conexões, né? Fortaleci a minha marca pessoal no próprio Instagram. Mexi com muito evento, fiz muito evento, até hoje eu faço muito evento, tudo conectado com esporte, um treino aqui, uma palestra ali, vamos fazer um jantar aqui que vamos trazer fulano de tal para dar uma palestra, isso vai conectar uma marca, vai conectar a outra. Eu gosto de fazer essas conexões, adoro. E desde sempre eu conectei as marcas que estavam comigo. E eu, agora, vindo pra cá, eu já tava querendo conectar 2 marcas, porque eu gosto disso, esse ecossistema, fazer as coisas fecharem, sabe? Fazer essas colagens. Fazer negócio. É uma coisa que eu sou boa, eu gosto de apresentar uma pessoa, eu falo assim, você tem que conhecer fulano, porque vocês são iguais, vai sair alguma coisa. Eu gosto de fazer essas coisas. E gosto também de ver a pessoa feliz fazendo esporte. E quando eu falo na mulher, o esporte, ela me deu voz, né? Porque quem que eu era? Eu era uma menina normal ali, que pegava um ônibus, chegava em casa 11 horas da noite, andava um quarteirão lá sozinha, morrendo de medo de ser estuprada e poderia alguma coisa acontecer. E, de repente, o esporte entrou na minha vida e eu
Claro que eu não tenho 1 milhão de seguidores no Instagram, a questão não é essa. Mas a questão que a voz que eu tenho me deu uma própria voz para eu conseguir inspirar outras mulheres e essas mulheres veem que elas conseguem fazer as coisas que elas realmente desejam, né? E essa questão, você se comunica bem, fala, né? E a questão de ter voz e falar uma coisa que tenha relação com o bem-estar, com a saúde, com o negócio, que é o caso aqui, é muito legal. É muito bom. E hoje eu tenho... Até que com 30 anos, 31, hoje com 37, já estava ali com 4, 5 anos de esporte na minha vida. Não estou nem falando de performance, estou falando do esporte na minha vida. Eu tomei a decisão de que agora eu não vou mais ser professora, não quero dar aula, eu vou investir na minha carreira. E eu não podia falar nem como atleta, porque... Não era uma performance. Eu já me destacava de alguma certa forma, já estava nos pódios, mas ainda não era uma coisa que, né, que eu poderia falar assim, eu tenho uma certa performance. Não. Então, aquela época a gente não falava influenciadora, né? O povo falava ainda assim, tá blogueirando, a blogueira fitness. Nossa, fui muito malhada, enfim, tantas pessoas chegavam e falavam coisas, né, pelo outro, assim, e essas pessoas agora chegam pra mim e falam assim, como que você faz? No início criticava e hoje quer saber como que faz. Como que você faz? Não tem problema, eu falo assim, isso sempre acontece. Sempre acontece. É impressionante. Eu acredito que todo mundo aqui deve ter passado por isso, obviamente. Sim. Né? Mas eu tinha na minha cabeça aquela perseguição de eu quero viver do esporte, era o que tava ali firmemente na minha cabeça. E, gente, eu não tinha reserva financeira. Tava louca fazendo isso, né? E teve dia que, assim, trocar almoço pela janta, total. Mas as coisas deram certo, né? Estão dando ainda. Claro que pode acontecer mudanças. E aí a gente vai fazendo conexões com empresas, com pessoas, com marcas, criando produtos, criando as coisas. E a gente chega onde que a gente tá hoje. Muito legal. Bom. Ó, o papo tá ótimo, filho, mas... a gente vai ter que, com essa aqui, dar uma caminhar pro final, né? Que bela história. Pô, peguei vários insights legais aqui de vocês. 3 coisas que me chamaram a atenção. Tem a ver com o que você terminou de falar, inclusive. Você falou muito de energia, de essência, que vocês trouxeram muito a questão conceitual de relação com o esporte, com a marca e com a vida de vocês. Isso é muito legal. Questão de disciplina. E, no final das contas, a relação, cara. Tem que ralar. Tem. Vamos simplificar o trem aqui? Porque o sucesso não aceita preguiça. 12 ônibus ali, abrir, fechar, quebrar a empresa, abrir de novo, fazer não sei o que e tal. 4 horas da manhã pedalando. 4 horas da manhã. Respondendo um WhatsApp. O cara responde o WhatsApp em cima da bicicleta, não sei nem, como é que faz isso, pá, na descida. Não, ele respondeu um blocão assim, depois mandou uma foto dele na bike e falou, desculpa aí que eu tô na bike. Desculpa aí que eu tô aqui, ó, tal. Vocês não vão organizar as tomando ideias. um negócio, camisa da avó e tal, bombando. Queria agradecer vocês, viu? Obrigado pela gentileza de vir aqui participar e trazer informações e coisas da vida do dia a dia, né? A gente não precisa complicar, não. Ó, fizemos isso aqui. É tão simples, né? A dor aqui. Arroz com feijão. E a gente tem presentinho aqui. E tem presentinho pra vocês. Aqui, ó, pra cada um de vocês, um copinho. Ó, tem um livro do Gustavo Borges, que vai ser assinado pelos dois, né? Que honra. Que honra. E a gente também, contar também mais um presentinho que vai ter, da nossa patrocinadora Vita. Vocês tomam suplementos? Claro. Vocês devem tomar um monte de coisa, né? Tem que tomar, né? A gente investe na Vita, né? E a gente depois entra lá no site, o que vocês quiserem, avisa pra gente, vai mandar pra casa de vocês. Alguns suplementos estão precisando tomar. Depois eles mandam o link. Eu vou mandar o link, eu vou acompanhar vocês. Pode ter certeza que nós vamos pedir, né? Porque suplemento para atleta nunca é demais. Essa é uma suplementação para viver mais, viver melhor. Não é aquela suplementação de esporte, né? Para você, de ganho de massa, esse tipo de coisa. Mas tem creatina, tem ômega 3, tem coenzima Q10. Eu vi você falando sobre o NAC. Tem um protocolo Gustavo Borges, isso aí. Você viu essa parte? Eu vi. 2 elementos que aumentam... O NAC é muito bom para... 2 elementos que aumentam a sua imunidade. Muito obrigado, Você não fica doente, cara. NAC e zinco. Inclusive tá aqui, né? Esse aqui é do protocolo. Esse aqui tá no meu protocolo aqui, ó. Vitamina C com vitamina zinco e o NAC. Esse aqui são 2 suplementos que... incrível. Esse aqui tá... tudo isso. Você toma? Então pronto. Então, escolhe lá, a gente manda aqui para vocês e foi um prazer recebê-los. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns aí pela empresa e sigam em frente aí, pedalando até não acabar mais. Então vai. Isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço.
Até mais, tá bom? Demais.